Boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu tava contando a minha história, fiz 2 episódios, foi 2, parece, não me engano. E eu vou começar outro. Falando de onde eu estava. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que vão me assistir, vão me ver meu vídeo. Vai acompanhar a minha história, essa história que eu estou contando a vocês, é uma história verídica, é minha, da minha infância, da minha juventude, da época, juventude meninice, e minha juventude foi passada toda do lado de cá, jovem, mas lá eu vi a época de criança, fazendo estripulia lá na rua, correndo, brincando, jogando bola, jogando gude, subindo em pau de sebo. Subindo em pau de sebo, aquelas coisas lá em cima para tirar bala. E Vitória da Conquista. Eu, meus amigos, minha infância, ali em Vitória da Conquista. Sofrimento, necessidade, fome. Não passava sede, né? Mas passava fome. Mas se o dia eu não tinha o que comer, cara. Não tinha o que comer. Tinha não. Eu tinha que sair para a rua para buscar ganhar alguma coisa de qualquer maneira para o meu alimento. Comprar o pão. Falava assim, o pão de sal. Aqueles pão grandão. Que antigamente eles falavam o pão cacete. Mas era um pão grandão. Eu trabalhava até meio-dia na feira. Ia cedinho, de madrugada. Saía muito cedo para trabalhar. Moleque. Para ajudar minha mãezinha, minha velhinha, naquela época. E meus irmãos também. Os mais novos do que eu. Descia lá para a feira. Ia fazer carreto. Ajudar aqueles senhores lá a carregar carne. Né? Montar as barracas de madrugada para vender carne na feira. Eles eram vizinhos nossos de cá. Então a gente saía cedo para levar a carne para lá. E eu ia trabalhar. Quando eu vinha, eu trazia um pão daquele para minha mãe. Falava pão cacete. Eu trazia fruta numa galinhota, manga, mexerica, laranja, banana, o que eu achasse lá pudesse ser aproveitado para ajudar em casa, eu trazia. Trazia para ajudar a minha mãe, que passava necessidade. Meu pai estava aqui em São Paulo na época, ele quase não ficava lá. Era um vai e vem, um frenesi danado. Enfim, eu trabalhava para ajudar a minha mãe, meus irmãos, na feira, sol quente, chuva, neblina. Meu Deus do céu, um frio horrível. Um dia desse eu saí de casa, eu acordei de madrugada porque minha mãe acendia um fogo de carvão. Ela acendia aquele fogo de madrugada para dar tempo pegar para ela fazer o café. Eu fui para a beira do fogo, esquentei fogo ali e depois saí para trabalhar com frio congelante, uma camisa que não tapava nada, chamava-se camisa Volta ao Mundo, não sei se o povo lembra, esses mais velhos lembram, aquele tecido que não cobre nada, não tapa nem a pele. Um frio horrível, uma fome que doía lá dentro. E eu saí da beira daquele fogo e peguei aquela garoa, aquela neblina. Peguei um custipio, rapaz, e quase eu bato a caçuleta, quase eu morro. Me saiu do lado do pescoço que inchou
Os dois lados ficou com aquela coisa horrível. Não era papeira, era por causa fala ramo, lá fala, é ramo de estopor. O cara pegou um ramo de estopor. Quase eu morro. Aquilo ali eu sarei. Minha mãe me deu muita beberagem de mato, de coisas lá para eu vir ensinando, que ela nem remédio tinha para comprar para mim, dinheiro para comprar remédio para mim, coitada. E ela me deu aquele monte de... E eu deitado na cama, só uma febre horrível. E minha mãe cuidando de mim, sem poder, não tinha alimento, não tinha nada. Dentro de casa não tinha nada. Você não via nada, não tinha quem trazia nada. Às vezes, quem saía para ganhar alguma coisa na época ali, naquela época, que ajudava a minha mãe com algumas coisinhas, porque era muito pouquinho, era eu. Eu ia para a feira para ganhar, para ajudar ela e as crianças. Quando meu pai estava lá, ele trabalhava de pedreiro, ajudava bastante a minha mãe, graças a Deus, mas ele não ficava lá. O máximo que ele ficava lá era 3, 4 meses, aí ele voltava para São Paulo. E eu ia para a feira doente, fui para a feira doente. Quando eu melhorei um pouquinho, eu fui para a feira. Trabalhar com a galinhota, com um carrinho de 4 rodas, de madeira, para carregar carne, para ajudar a minha mãe. Ali era sofrimento, cara, ali era sofrer mesmo. Ali era um inferno aqui. Eu vivia ali na época. Não tinha calça, não tinha nada, não tinha nem sapato. Os caras me davam um chinelo de pneu para me pôr no meu pé, para mim não ficar com o pé no chão. Lá em Conquista, foi. O que aconteceu comigo? Sentia fome. Ia para a feira, não tinha nada para comer, eu pedia para os caras farinha. Aqueles caras que tinham barraca de farinha, eu pedia para eles, falava, cara, eu quero comer, me dá um pouco de farinha. Eles me davam a farinha. Me empunhava num saquinho. Outros não davam farinha, davam um lanchinho para mim comer. Dava banana, laranja, lá eu não passava fome. Eu não tirava de ninguém na feira. Literalmente, eu pedia. Até hoje eu tenho esse hábito. Se houver necessidade, se eu precisar de alguma coisa, pode ter certeza. Eu atravesso a rua e vou lá no vizinho e peço. Não tenho vergonha de nada. Sabe o que é nada? Por isso estou contando a minha história. Quando eu ganhava uns troquinhos a mais, eu passava lá na padaria, em frente de uma igreja com o nome de Seminário. E tinha uma padaria lá na frente. Eu comprava um saco de pãozinho de banha. Era gostoso demais aquele pãozinho. Com fome, meu. Qualquer coisa é bom. Mas é gostoso, o pão é gostoso mesmo, né? E eu comia aquele pão. Enchia a barriga. E levava para casa para minha mãe. Levava farinha, levava mandioca para ela cozinhar, que eu arrumava na feira. Tudo isso levava para ela. E à noite e à tarde eu ia brincar de bola com meus colegas. Lá na Rua do Cajá, que muita gente conhece. Rua do Cajá. Ainda existe lá, ela está lá. Eu brincava ali com meus amigos. A primeira televisão que chegou ali, meu Deus do céu, o cara comprou uma televisão. Preto e branco. Mas virava uma molecada para ver aqueles desenhozinhos antigos. E o cara ficava puto da vida. Aí em 8 horas ele tolerava. Depois das 8 ele fechava com a cortina. Pronto, ninguém ouvia mais nada. E era o cotidiano da vida. Sofrimento, sofrimento e sofrimento. Minha mãe chorava. Chorava. Não tinha nada. E meu pai é aqui em São Paulo.
Eu ia lá para feira todo dia. Não tinha serviço todo dia, mas eu ia porque lá era direto. Então eu arrumava o meu alimento, eu enchia minha barriguinha lá. Eu pedia. Tinha muita fruta. Os caras jogavam para lá, aquelas frutas. Eu pegava comida, trazia para casa. Trazia para casa para ajudar minha velhinha, minha mãe. Ajudava ela. Meus irmãos mais novos. Ajudava. Aí eu fui ficando taludinho. Já outros irmãos também fui crescendo, dos mais novos do que eu, fui crescendo. E foi também ajudando a gente, fazer alguma coisinha. Por ali, fazia alguma coisinha para ajudar. Aí, meu pai estava aqui, quando ele chegou lá, ele chegou sem nada, ele não tinha dinheiro, porque ele não levou daqui. Porque era pouco demais do que ele ganhava. E ele ganhava, ele mandava alguma coisa para minha mãe. Mas mandava muito pouco. Para aquele monte de filho e criança que ele tinha, não dava para nada. Não dava para nada. Meu pai chegou num dia, no outro dia, ele desceu para a roça. Ele tinha uma cidade, nome de, a gente falava Prados. 12 quilômetros de Vitória da Conquista, sentido Brumado. Até hoje tem lá, hoje já está grandão a cidade. Naquela época, o movimento de lá era fazer tijolinho, tijolo queimado para construção civil. Aí depois que meu pai passou indo para lá, que ele trabalhava para lá, ele ia a pé, 12 quilômetros, ele ia todo dia e voltava. Aí quando foi um dia ele não aguentou mais voltar, ele ficou por lá mesmo. Né? E ele fez um negócio com um cara lá, dono da fazenda, e o cara adiantou um dinheiro para ele, e ele comprou uma casinha lá nos 12. Comprou a crédito. Todo mês ele trabalhava e ia pagando, ia pagando. Ele conseguiu pagar aquela casinha na beira da estrada. Passava aqueles caminhão que era um pó que tá louco, aquele pó infernal. Eu passei a trabalhar naqueles caminhão, carregando um tijolinho. Lá de baixo que os caras fabricavam. As minhas mãos ficavam só sangue assim, porque era areia, né? Ia comendo assim, os dedos assim, ó. Eu chegava em casa, meu Deus do céu. Aí quando foi um dia que meu pai concluiu tudo, ele fez a compra lá com o cara, ele já tinha pagado um bom dinheiro, aí o cara desocupou a área lá, que era a casinha, com um pedacinho de terreno. Aquele pedacinho de terreno. Lá. E ele tinha que mudar, mas ele não tinha um ponto para pagar o carro. Não tinha dinheiro. Ele ficou uns 3 dias pedindo alguém, pedindo, literalmente pedindo, porque ele não tinha como pagar aquilo lá. Não tinha como pagar. De jeito maneira. Aí quando foi um dia desse lá, o cara veio com um caminhão cheio de tijolinho, e eu estava em cima, lembro como hoje. Ele pôs as coisas do meu pai tudo em cima daqueles tijolinhos, daquelas coisas lá. E minha mãe foi a pé para lá. Porque não dava para ir no carro. Cheio de moleque, aquela coisa toda. E meu pai foi em cima para segurar nas coisas lá para não cair. E ele foi, coitado. Enfim, nós fomos para lá, para aquela casa lá. Outro sofrimento horrível. Outro sofrimento horrível. Ali eu não passava muita necessidade, sabe por quê? Porque eu caçava passarinho, eu fazia arapuca, eu armava mondel naqueles meios de mato lá para pegar tatu, pegar, enfim, o que eu achasse lá eu trazia codorna,
Nambu, tiu, eu matava lá. Aí quando foi uma época, eu adquiri uma espingardinha, rapaz, de chumbo. Moço, quem financiou essa espingardinha para mim foi o dono do caminhão, que chamava Joaquim. Eu falei para ele, Joaquim, eu falava, seu Joaquim, eu vi uma espingardinha. Eu vi uma espingardinha ali. Você não compra para mim, eu lhe pago, eu trabalho todo dia. Falou, menino, tu tá doido porque tu quer espingarda? Falei, não, é para matar nambu. Ele falou, vou pensar no seu caso. Passou uns 15, 20 dias, ele passou em casa com a espingardinha enrolada num papel assim, amarrado de umas cordinhas assim. Aí ele me deu a espingardinha. Mas ele não me deu o material de eu carregar a espingardinha não, lá. Não me deu não. Passou uns 15 dias para me ganhar o dinheiro para me comprar. E eu fui comprar aquilo lá. Comprava pólvora, espoleta e chumbo. As buchas faziam de corda, né? Até hoje faz, né? Espingarda de socar assim, pá, pá, pá. Ai, Deus do céu. E eu conseguia aquela espingarda e o que eu fazia era caçar e pescar. Pescar peixe. Ia pro açude lá pra represa, aqueles peixão grandão, traíra, né? E eu tinha uma treita para pegar as traíras, porque os caras que iam pescar não sabiam. O que eu fazia? Eu ia subir na cerca, na cerca de madeira, assim, em cima da cerca, quase caindo dentro da água. Inteira no meio da água. Chegava lá, no meio daquelas coisas assim da água, eu jogava o anzol. Pá. Quando eu jogava a traíra, pá, aquelas traironas me amarelona, rapaz. Aí eu vinha embora. Aí os caras ficavam de olho. Como é que... Tinha um cara lá com o nome de... Eu esqueço o nome dele. Cara fortão. Tinha dono de um bar assim lá. E ele, como é que você pega essas traíras, cara? Moleque, onde tu pega essas traíras? Falei, cara, eu pego na lagoa, lá no coelho, eu pego. E ele me enrolava e comprava as traíras a troco de banana, rapaz. Troco de coisa, quase nada, me enrolando lá. Porque eu era moleque. Aí ele ficava me esperando. Aí, da segunda, terceira vez eu falei, esse cara tá com jogada. Mudei de caminho para ele não ver eu passando com os peixes. Porque os peixes era eu trazer para minha mãe. Esse peixe lá. E eram umas traironas grandão, gostosa. Minha mãe fazia um pirão daquilo lá, rapaz, pirão de traíra. Não sei se você já comeu pirão de traíra. É traíra de verdade, é aquela que você pega lá na lagoa, no rio. Os caras conhecem, até hoje tem. Tem muita traíra naquelas represas grandes lá, tem muita traíra. E eu peguei muita traíra naquela época lá. Minha mãe fazia uns cozidos, ponhava para secar assim, ficava um peixe salgadinho assim, cortadinho. E ela fazia um pirão para nós. Pirão de farinha, peixe seco. Ponhava ele para secar no sol lá, salgadinho, e a gente comia. Esta foi a minha vida ali, cara, até aqui. No próximo vídeo que eu vim, você entendeu? Eu vou buscar tatu. Eu vou buscar tatu lá no mato. Era a maneira de se alimentar. Deu me alimentar. E meus irmãos que necessitavam daquela ajuda. E eu, principalmente. Mas eu tinha essa iniciativa de sair. E eu tinha um amigão que ia comigo. Depois eu falo para vocês quem era. Quem era esse amigão que ia comigo? Amigo, eu encerro por aqui. Se você gostou do meu vídeo, compartilha meu vídeo. Dá um joinha. É a minha história verídica. Eu estou tentando, eu não pego todo, eu pego parcial, porque eu não lembro de muita coisa.
Mas eu traço as metas, os caminhos por onde eu passei, o que eu fazia. Em que hoje todo mundo conhece, aqueles mais velhos, os mais novos, mas existe lá ainda as represas que se pescam. Então, curte o meu vídeo, compartilha com teu amigo, dê um joinha lá, dê um likezinho. Esse velho é um velho muito danado. Pescador, caçador, de tatu, de piú, mas eu caçava para me comer porque eu tinha fome. Tá bom, meu jovem? Boa tarde, obrigado, fique na paz, Deus te acompanhe.